Um ótimo dia para vocês. Lá em Salmos, capítulo 119, versículo 28, diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Aqui, Salmos está falando a respeito do cansaço e da renovação das forças daqueles que esperam em Deus. E eu acho interessante porque ele está falando a respeito de esperar e não de fazer algo. E muitas vezes o período da espera, o período em que as coisas não acontecem, o período em que as coisas aparentemente não vão para frente, o período em que as coisas aparentemente não vão ter um fim, não vão ter uma solução, não vão ter uma resolução, no momento em que aparentemente nada está acontecendo, as coisas estão travadas, estão paradas, são os momentos em que normalmente nós temos ansiedade, nós temos pensamentos negativos, nós temos depressão, nós temos momentos de grandes dificuldades, momentos de um fatigamento da parte mental, né? Um cansaço mental que muitas vezes é muito pior do que o próprio cansaço físico, né? Por que tudo isso acontece? Isso acontece por causa que nos momentos em que nós estamos esperando algo, nós perdemos o completo controle e domínio sobre as coisas. Os momentos de espera são momentos em que as coisas normalmente não dependem de nós, não dependem da nossa capacidade, não dependem da nossa decisão, não dependem daquilo que nós fazemos. Muitas vezes dependem de outras pessoas, dependem de outros fatores e tudo se torna incerto, tudo se torna improvável, tudo fica instável. E nós passamos momentos da nossa vida simplesmente ali com os nossos pensamentos, a nossa expectativa e a nossa incerteza se as coisas acontecerão ou não. Mas a palavra de Deus ela fala aqui em Salmos, no capítulo 119, né, versículo 28, que aqueles que esperam em Deus, eles renovam as forças. Então, ao invés de, no período da espera, você se desgastar com pensamentos negativos e com a preocupação e a incerteza de se as coisas acontecerão ou não, pelo contrário, aqueles que esperam em Deus, aqueles que no momento de preparação, no momento de espera, estão com a vida conectada em Deus e com a expectativa colocada naquilo que Deus pode fazer, eles se renovam. Ao invés de se desgastarem com o tempo, pelo contrário, eles se renovam com o tempo. Eu acho isso muito importante porque eu tenho sido ao longo dos anos uma pessoa que muitas vezes fica ansiosa ou fica preocupada com as coisas a respeito do futuro, com aquilo que vai acontecer. Existe uma frase que John Maxwell traz em um dos livros dele que diz assim: algo que é frustrante sobre a preparação é que ela normalmente leva muito mais tempo do que o evento real para o qual a pessoa se prepara. O que ele está falando aqui? Que a preparação ela é a coisa mais importante. O tempo que você investe se preparando para algo é o período mais importante, é o seu período de evolução. O evento em si não é o que vai te trazer evolução. O que te traz evolução é a sua preparação até o momento do evento em si, para o qual você se prepara. Porém, o grande problema hoje é que, hoje não, sempre foi o grande problema, é que esse período de preparação normalmente é muito maior do que o período em que o evento vai levar na prática. Muitas vezes você vai se preparar durante um ano inteiro para uma apresentação de 1 hora. Você vai se preparar durante o ano inteiro para um evento que dura um dia. Você vai se preparar durante meses para um acontecimento que vai levar minutos, de repente. O momento de preparação é muito maior do que o momento do evento em si. Então, muitas vezes nós acabamos desanimando durante o período, nós acabamos, através das preocupações e dos pensamentos negativos, baixando as nossas expectativas, deixando de crer em coisas, deixando de ter fé em coisas, simplesmente para evitar a frustração, simplesmente para que nós consigamos evitar assim, aquela frustração do momento em si, de você chegar e de você não viver aquilo que você acreditaria que você viveria. Muitas vezes nós baixamos a nossa expectativa porque nós acreditamos que se nada for do jeito que a gente esperava que fosse, se as coisas não acontecerem da maneira que a gente esperava que aconteceria, se as coisas não forem tão incríveis quanto a gente imaginava que seria, se de repente nós não tivermos as oportunidades para a qual nós estamos nos preparando, para que a gente não se frustre tanto, a gente acaba muitas vezes abaixando as nossas expectativas.
Mas a Bíblia ela nos ensina ao contrário. Ela diz que você deve renovar as suas forças. Ela diz que você deve renovar as suas expectativas. Ela diz que aqueles que esperam em Deus, eles subirão com asas como águias, ou seja, aquele pássaro que é o pássaro mais incrível de todo o reino animal, ou de repente o mais forte, ou com mais qualidades, com uma visão acima do normal, né, que são algumas características da águia. E ele nos compara a uma águia. Ele fala que durante esse período de espera que você tem, quando a sua espera é em Deus, você se prepara para viver grandes coisas. Você se prepara para viver aquilo que Deus tem reservado para você. Ou seja, aquele que espera em Deus, diferentemente daquele que espera em si próprio, ou daquele que espera de outras pessoas, ele não desanima, ele não baixa suas expectativas, ele não deixa de crer em momento algum, ele não deixa de acreditar em momento algum. Por quê? Porque ele está esperando em Deus, e aquele que espera em Deus, ele se renova ao longo do período de espera. Ele não se desgasta, ele não se desanima, pelo contrário, ele se renova e ele sobe com asas como águia. Ele tem visão, ele tem força, ele tem velocidade, ele se desenvolve durante o período de espera. Você precisa ter disciplina durante o período de espera, você precisa ter fé durante o período de espera e, principalmente, você precisa ter positividade também durante o período de espera. De repente, a positividade não vai fazer com que as coisas sejam mais fáceis para você, mas ser negativo dá muito trabalho. Quando você é negativo, você já começa atrás de todo mundo, você já começa atrasado, você já começa num posicionamento pior. Então, 3 conselhos que eu tenho para você: disciplina, fé e positividade durante o período de espera, durante o período de preparação. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Que Deus abençoe você e até mais.